Sofia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor nos permitiu estarmos reunidos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Queremos te agradecer por cada vida que está aqui presente, Senhor. Agora queremos colocar diante de Ti o nosso culto, Senhor, que o Senhor possa estar nos orientando e nos abençoando, Senhor, para que possamos dar o nosso melhor a Ti, Senhor, porque esse culto foi feito para Ti, Senhor. Esteja com a vida de cada um de nós. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Orienta-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos estar dando início ao nosso culto cantando um hino a Deus, né? O hino 60 do cantor cristão Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrar, arcanjos vos prostrar, o Filho do glorioso Deus, com fazer um recitativo bíblico de Salmo 115, 1. Vamos todos juntos?
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Bom, glória é a fama que uma pessoa obtém por seus feitos heróicos, por grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Então agora, vamos dar glória a Deus com uma oração de louvor. E eu gostaria de pedir que a irmã Marlene pudesse fazer essa oração. Louvemos, oramos ao Senhor nessa manhã, te louvando, ó Deus, por tudo que tu és, pela sua benignidade, pelo seu amor, por ser um Deus tão grande. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, porque em tudo podemos colocar em suas mãos e podemos ficar confiante que o Senhor dará a resposta ao seu tempo, e o seu tempo é o melhor para cada um de nós. Senhor, nós te louvamos porque a sua bondade, ela exala em toda a humanidade, ó Deus. Apesar, ó Deus, de que às vezes achamos, ó Pai, que em nada o mundo mostra bondade, mas nós sabemos que o Senhor exala a sua bondade sobre nós. O Senhor derrama, ó Deus, a sua misericórdia, o Senhor derrama a sua graça sobre a humanidade. Senhor, muito obrigada por isso, muito obrigada pelo Deus que o Senhor é. Deus ao qual nós podemos dobrar os nossos joelhos e pedir e clamar, e o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende com o seu carinho, ó Deus, carinho de um pai verdadeiro. Senhor, muito obrigado por quem tu és, Deus bom, soberano, Deus Pai, ó Deus, misericordioso, Deus que provê, Deus que não nos deixa passar, ó Deus, coisas que o Senhor não queira, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo aquilo, ó Deus, que nós passamos por esse mundo, em todas as coisas o Senhor está presente. Nós não sentimos a sua falta em nenhum momento, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Continue derramando sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia. Seja com as nossas vidas, ó Deus. Nos direcione a cada minuto dos nossos passos, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, andar pela escuridão, sem enxergar a tua palavra, Senhor. Muito obrigada também, ó Deus, pela tua palavra, porque é ela que nos norteia, Senhor. É ela que nos direciona. É ela, ó Deus, que nos auxilia. Às vezes, ó Deus, quando nos sentimos perdidos em alguma situação, o seu Espírito Santo nos traz a memória da tua palavra e logo, ó Deus, nós encontramos direção, ó Deus. Muito obrigada por isso também, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém, e isso é a afirmação da tua palavra. Amém, muito obrigada por tudo, Senhor. Esse culto, ó Pai, nessa manhã é para o Senhor, para o louvor da sua glória. Então, ó Deus, receba, Pai, os nossos corações, receba a nossa adoração, receba, Senhor, tudo aquilo que nós viemos trazer para o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada. Amém, Jesus. Amém. Bom, nosso Deus é o único digno de glória, digno de honra. E é isso que nós vamos entoar nesta manhã. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, a teu nome exaltar.
honra. Levantamos nossas mãos no teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos a teu nome exaltar, digno de glória, toda glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos continuar glorificando o nome do nosso Deus. Louve a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Bata palma ao Senhor se assim você sentir vontade também. Amém? Majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei. Majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos cercou adquiridos justos e filhos de Deus. Oh, oh, oh. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei. Majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou,
Deus, com uma leitura bíblica que se encontra em Apocalipse 4, de 10 e 11. Vamos todos juntos? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E é isto que nós vamos entoar esta manhã, que pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. E quem quiser e puder pode entregar os seus dízimos e ofertas. Ao Senhor. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede nesta manhã. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estar na Tua casa e poder, ó Deus, adorar ao Senhor e falar contigo nesta manhã. Sim, Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu cuidado, ó Deus, que se renova a cada manhã. Quero colocar diante do Senhor os dízimos e as ofertas que foram trazidas ao Teu altar nesta manhã. Que o Senhor abra as janelas dos céus, contemple, ó Deus, nesta manhã o coração dos Teus servos que aqui estão. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Visita, ó Deus, os seus lares nesta manhã, as suas despensas, ó Deus. Aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja, ó Deus, entrando em providência, ó Deus, porque o Senhor é o Deus, o dono de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por todos os dias poder acordar,
olhar e contemplar a luz do dia, Senhor, isso já é motivo de gratidão. Verdade, Muito Senhor. obrigado, Senhor. Senhor, esteja abrindo portas de emprego, ó Deus, para aquelas pessoas que hoje se encontram desempregadas, precisando, ó Deus, do sustento para a sua casa, Senhor. Que o Senhor esteja entrando em providência, porque o Senhor é o dono de tudo, Senhor. Muito obrigado por cada vida que depositou no teu altar nesta manhã os dízimos e as ofertas. Sim. E aqueles que não puderam, ó Deus, que o Senhor possa estar dando condições para que também possam fazê-lo, ó Deus. Sim. Fica conosco. Muito obrigado por este momento maravilhoso na tua casa. Receba, Senhor, este culto que só o Senhor é merecedor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora vamos estar fazendo uma leitura bíblica alternada. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus os criou. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Amém. Bom, agora vamos entoar o que nós acabamos de ler, né? Com o cântico Nosso Deus é Soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus
sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica que se encontra em João 14. Vamos todos juntos? E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E é isso que nós vamos fazer agora. Vou pedir para o pastor Paulo fazer uma oração intercessória. Aqueles que quiserem e puderem podem se colocar de joelhos. Querido Deus e Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo e excelso nome, Pai. Querido Deus, nós glorificamos o teu santo nome. Nesta manhã, tu és o nosso Deus, Senhor, Rei, poderoso, soberano, Criador e governador de todas as coisas, Pai. Querido Deus, nós temos plena consciência de que nada foge ao teu controle, ao teu senhorio, à tua soberania, Pai. Querido Deus, nós nos colocamos nesta manhã gostosa diante da tua santa e gloriosa presença, Pai. Querido Deus, encha os nossos corações da tua bondade, Pai. Enche os nossos corações, ó Deus, da alegria no Espírito Santo, Pai. Enche a nossa alma do gozo celestial, enche as nossas vidas da doce presença do Teu Santo Espírito, Pai. Inunda o nosso ser, ó Pai, com Teu amor nesta manhã, Deus. Pai querido, Pai de amor, nós nos achegamos ao Senhor com os corações contritos, Pai. Querido Deus, Tu sabes, ó Pai, que muitos dos nossos irmãos vêm sofrendo nesses dias com sua saúde, Pai. Querido Deus, Pai de amor, nós colocamos o pastor Samuel sob os Teus santos e eternais cuidados, a Francilene, o Jean, a Pietra, Pai, uma menininha de 9 anos, Senhor. Pai querido, visita esta vida no hospital nesta manhã, Pai. Sara as enfermidades em nome de Jesus. Estenda Tuas mãos poderosas, miraculosas, sustentadoras, renovadoras sobre as vidas dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Sara toda a enfermidade, os nossos idosos, ó Deus. Pai querido, a irmã Ivonete, Senhor, que está com sua saúde comprometida, ó Pai, restaura a saúde da Tua serva, ó Pai. A irmã Lourdes Bispo, irmã Eudóxia, irmã Lourdes Silva, Senhor.
Pai querido, irmã Maria de Oliveira, irmão Pedro, Senhor. Pai querido, Pai de amor, renova as forças dos teus servos, revigora, dá saúde, sustenta, mantém de pé em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós colocamos as famílias em tuas santas e preciosas mãos, nossos filhos, Deus. Sustenta os nossos filhos, livra os seus corações da maldade, desse mundo pecaminoso, Pai. Que eles não sejam atraídos pelo mal, mas que eles sejam fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força do Teu poder, ó Pai. Que eles resistam o mal, se mantenham firmes na Tua santa presença. Guarda os seus corações, suas mentes, ó Deus, no Senhor, ó Pai. Querido Deus, nossos cônjuges, ó Deus, fortaleça, Senhor, os nossos cônjuges, que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos salutares, ó Deus, relacionamentos que glorificam o Teu santo nome, que Te exaltam como Deus, ó Pai. Dá saúde ao nosso lar, Pai, aos nossos relacionamentos, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso lar, ó Pai, cujo marido não é salvo, cuja esposa não é salva, cujos filhos não são salvos, Pai. Traga salvação para dentro do nosso lar, que a Tua graça, ó Deus, seja abundante nos nossos lares, ó Pai. Como diz a Tua palavra, onde abundou o pecado, a Tua graça superabundou, Senhor. Que a Tua graça seja superabundante em nossas famílias, em nossos lares. Traga, Senhor, os filhos, o cônjuge, os pais que estão afastados do Teu santo Evangelho. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando, incomodando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que eles tenham seus corações quebrantados pelo Teu Santo Espírito nesta manhã, que voltem arrependidos como filho pródigo, ó Pai, e tenham seus relacionamentos restaurados contigo, Senhor. Pai querido, nós colocamos toda a nossa família de uma maneira muito especial sob os Teus cuidados nesta manhã. Faça uma obra poderosa, Senhor. Faça uma obra graciosa, Senhor. Uma obra de salvação, uma obra de transformação. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos toda a nossa casa aos Teus pés. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, nós Te pedimos pelos nossos missionários no Brasil e no mundo, Pai. Querido Deus, que os Teus servos sejam exitosos na pregação do Teu santo Evangelho, que milhares e milhares de vidas sejam salvas no mundo todo, para a glória do Teu santo nome. Abençoe as famílias missionárias, Pai, que elas sejam providas em tudo, que elas não tenham falta de coisa alguma. Guarda, livra do mal, Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, que a Tua obra avance por todo o mundo, Pai. Que todos tenham o privilégio e a oportunidade de ouvirem o Teu santo Evangelho, para que suas vidas sejam salvas, Deus. Santo e eterno Deus, Pai de amor, de infinita bondade, nós colocamos a Tua igreja também, Senhor, a Tua igreja na terra, Pai. Que a Tua igreja se multiplique, Pai. Colocamos aqueles nossos irmãos, parte da Tua igreja, que vivem, ó Deus, em lugares, Pai, que abençoam o Teu santo Evangelho, Pai. Querido Deus, que o Senhor esteja guardando-os, livrando-os dos males, Pai. Que o Senhor esteja confortando e consolando seus corações. Alguns estão presos, Pai, outros perderam familiares, perderam empregos, ó Deus, perderam seus lares,
por conta do teu santo evangelho, Deus. Sustenta-os em nome do Senhor Jesus, que as portas do inferno não resistam o avanço da tua igreja na terra, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, seja com cada vida aqui presente nesta manhã. Só tu sabes o que cada um traz em seu coração, Pai. Só o Senhor conhece as tristezas, as lágrimas, as lutas diárias, ó Deus, e que isso seja derramado diante do Senhor nesta manhã, que toda ansiedade seja lançada diante do Senhor, que todas as preocupações, as lágrimas, os gemidos, as dores sejam deixados no teu altar, aos teus pés, porque o Senhor faz maravilhas em nossas vidas, o Senhor cuida de nós, e nós nos colocamos nesta manhã, Pai, sob os seus cuidados. Guia as nossas vidas, sara os nossos corações, traga alívio para as nossas almas, Pai. E nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque todas essas coisas boas tu tens feito por nós, Pai. Colocamos a Chatuba também, ó Deus. Esse lugar precisa de arrependimento, de conversão, Senhor. Desperta a tua igreja aqui neste lugar, Pai, para que seja uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja militante, operante, Pai. Querido Deus, que essa igreja se levante, ó Deus, para amar, para pregar o teu santo evangelho, para discipular, Senhor, para que muita gente na Chatuba ainda seja salva, seja alcançada pela graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possam sair das trevas para a tua maravilhosa luz, Pai. Querido Deus, santifica a tua igreja, Pai, perdoa os nossos pecados, tenhas misericórdia das nossas vidas e encha-nos, dá-nos a plenitude do teu Santo Espírito, Senhor. Encha, Senhor, as nossas vidas nesta manhã da alegria no Espírito Santo. Assim nós oramos, te suplicamos, no nome santo, amado, poderoso, querido e invencível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Já que todo mundo tira a máscara, quem chega aqui, não vou fazer diferente, né? Fica mais fácil para falar. Acho que é a vantagem de vir à igreja, ou de estar aqui na frente, nesse momento, não precisar usar, por estar distante dos irmãos. Esse mês é o mês da juventude, e nós sabemos que estamos vivendo um momento diferente, então nem todos nós podemos contar. Então, por isso que os irmãos estão vendo jovens, né, mensageiros diferentes. E eu gostaria muito que vocês orassem pela nossa juventude, né, para que o Senhor esteja realmente tocando seus corações, fazendo a obra, porque a obra é somente pelo poder do Senhor, né? Nós estamos trabalhando com eles, mas nós sabemos que precisamos do poder do Santo Espírito de Deus para tocar o coração de cada jovem. E é confiar realmente no Espírito Santo para trabalhar nessas vidas, e eu sei que Deus tem a forma de trabalhar com cada um deles. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, dos versos 1 ao 14. Jeremias
capítulo 29, dos versos 1 ao 14. Estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanhando. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, por estarmos, ó Deus, juntos, louvando o Teu nome, buscando a Tua presença. Sê conosco, ó Deus, continue falando aos nossos corações nessa manhã. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Todos nós passamos por adversidades em nossas vidas, né? Quando passamos, nós não entendemos as razões. Muitas vezes nós não gostaríamos de passar, porque situações difíceis é algo que nós muitas vezes não compreendemos. Mas uma coisa é certa: qualquer adversidade que passemos, nós aprendemos alguma coisa. Nós não saímos da mesma maneira como entramos na adversidade. E nós hoje, né, nessa manhã, lendo esse texto, nós vamos aprender algumas lições que podemos tirar das adversidades que nós passamos. E o povo aqui de Israel passou por uma adversidade. Quem está acompanhando a leitura bíblica, né, que foi iniciada em janeiro, a gente passou, né, pelo livro de Jeremias, passamos praticamente aí, estamos passando o Antigo Testamento, mas Jeremias foi um livro que dessa vez me chamou muita atenção. Acredito eu que talvez pelo momento que nós estamos passando, e a carta, né, que está agora enviada, Jeremias está enviando a um povo, é um povo que estava cativo da Babilônia. Então esse povo foi alertado de que iria acontecer, de que eles iriam passar por isso, mas o povo não deu ouvido. E ali aconteceu que esse povo foi levado para cativeiro e perdeu, né, sua família, seus amigos deixaram para trás, saíram de Jerusalém levados para a Babilônia. E o interessante é que quem foi levado para lá, foram levados que a gente vê aqui no texto, né? Carpinteiros, ferreiros, príncipes, pessoas que poderiam, de uma certa maneira, se ficassem em Jerusalém,
montar talvez uma rebelião contra a própria Babilônia. Então, para eles era seguro, já era um hábito daquelas guerras que aconteciam, de levar cativo um povo. E quem ficou em Jerusalém eram os mais pobres, e os que estavam mortos também ficavam lá, o que talvez não causasse nenhum perigo à Babilônia. Então levaram cativo esse povo, e quando nós percebemos, né, a questão da derrota do povo ali, para aquela região, para aquela história, era como se a divindade ali tivesse perdido também. Isso era uma questão histórica. Mas ao nosso Deus não foi, porque era algo determinado por Deus. Então, uma questão que nós podemos aprender nas lições da adversidade. A primeira situação, as adversidades nos ensinam que Deus é soberano. No versículo 4, a gente percebe assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei, Deus deportou. Jeremias, né, Deus estava falando através do profeta Jeremias, trazendo conforto, mostrando a confirmação da aliança que Deus tinha para com esse povo. Mas, naquele momento, ele queria dizer: olha, eu é quem estou deportando vocês para a Babilônia. É como se fosse assim: eu que estou mandando, né, vocês ficarem cativos nessa terra. Eu é que os exilei, eu que deixei vocês distante daquilo que vocês gostariam de estar vivendo. Mas qual era a situação? Por que a razão de Deus estar fazendo isso com aquele povo? Porque havia a desobediência a Deus. Desobediência à sua palavra. Outros profetas, e a gente vai chegar neles, né, os profetas menores, anunciavam o que iria acontecer e mesmo assim o povo não dava atenção. E esse povo ele foi levado, né, para o exílio justamente porque Deus queria disciplinar esse povo. Agora é interessante que a gente olha assim: Deus queria disciplinar esse povo, e um deles que foi para o exílio foi Daniel. E quando nós olhamos Daniel foi para o exílio, foi para o cativeiro, mas nós vemos como Daniel se comportou diante da situação do exílio. Mas ele foi com o povo. Ele foi também e sofreu também a mesma questão da disciplina que Deus estava colocando. Deus escolheu aqueles filhos, os filhos, para estarem ali sob essa disciplina. E o que nós podemos observar? Né? Que eles, cativos, eles levavam a própria dor em relação a tudo que eles estavam vivendo. Então, eles perderam tudo, eles perderam a terra, eles perderam a questão da própria casa, e tudo se perdeu e ainda foi levado a um cativo, a um povo que eles deveriam estar ali servindo a esse povo que não era a questão como povo de Deus, né? Era um povo idólatra. E mesmo assim, Deus é soberano sobre toda essa situação e trouxe, através de Jeremias, a palavra de conforto neles, no sentimento que eles estavam vivendo nessa situação. E aí o que nós podemos pensar nas nossas adversidades, os nossos problemas, quando pensamos que Deus é soberano? Que Deus nos ama como filhos. Nós somos filhos de Deus, nós passamos por situações difíceis, pode ser uma questão de disciplina que o Senhor quer nos dar, pode ser também que eu faça parte de um grupo que precise de disciplina e eu acabe sofrendo, como aconteceu com Daniel. Né? Quantos maridos, né, esposas, às vezes o marido está numa situação e a esposa está convivendo com uma situação que ela não gostaria de viver, mas está ali vivendo. E nessa situação a gente entende, Deus está cuidando de alguma forma, e a gente vai ver no decorrer do texto qual é a forma que o Senhor está cuidando. A questão é que a gente precisa entender que nas nossas adversidades, nas situações que nós passamos, Deus tem um propósito. Então, se o propósito, por exemplo, né, numa família, o esposo está de uma forma, a esposa está de outra, Deus tem um propósito para cada um deles. A gente não sabe, a gente desconhece, mas o Senhor sabe. É a mesma questão quando temos, né, a questão dos filhos, né, quem tem filhos ou quem tem 2 filhos. Né? Minha mãe, quando corrigia, quando eu e minha irmã brigávamos, eu era quietinha, minha irmã era levada. Mas minha mãe falava assim, olha só, as duas vão receber, né, o famoso castigo. Então a gente evitava
muitas vezes, a não ficar confrontando uma com a outra, ou às vezes escondia para a mãe não chegar e falar, não, eu vou, você é culpado, aquela famosa história de que sempre o outro é o culpado. Deus, ele nos corrige, ele nos ama, e às vezes quando estamos juntos, vivendo alguma situação junto com uma outra pessoa, familiares também, às vezes nós sofremos por conta disso, saiba de que Deus, através dessa adversidade, também está nos ensinando, como também Daniel ali aprendeu mais de Deus e amadureceu mais a sua fé em Deus. A gente percebe toda a história de Daniel, como Deus usou a vida de Daniel. Então, se você está vivendo numa situação de disciplina do Senhor, se atente. Você é filho. Se você está achando que não merece uma disciplina, entenda, você é filho e Deus conhece o propósito, Deus sabe o que é necessário para mudar em nós. Muitos ali do povo do exílio poderiam achar assim, poxa, teve gente que ficou em Jerusalém e eu estou sendo levado para a Babilônia, eu poderia ter ficado em Jerusalém. Só que quem ficou em Jerusalém eram os mortos e aqueles que não tinham condições, quer dizer, os melhores, entre aspas, foram para a Babilônia, sofreram aquela adversidade. E a gente percebe pela história, várias vezes Deus falou, se for para o exílio você vai viver, se não ficar vai morrer. E aconteceu também na história isso. Então a questão precisava passar por aquela disciplina do Senhor. Então nós precisamos entender que o Senhor está falando conosco e que muitas vezes nós precisamos da disciplina do Senhor. E quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós não nos atentamos. Semana passada nós aprendemos sobre a questão de ser discípulo e eu não sei quantos durante a semana refletiram sobre a sua posição de discípulo. Eu não sei quantos aqui tomaram a iniciativa, eu vou fazer isso para o Senhor. Eu vou começar a pregar o evangelho. Eu vou começar a orar por tal pessoa para que Deus esteja me usando. A palavra de Deus está sendo pregada, mas muitas vezes nós não estamos nos atentando para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que nós façamos, para a obediência à palavra. Aí a minha pergunta é, será que somos realmente totalmente obedientes? Será que nós buscamos a obediência? O que é a obediência? O que Deus está falando comigo? E aí, como aquele povo que não se atentou, Deus apertou a situação. Até chegar ao momento que nós vamos ver aqui. Mas há uma outra situação que também aprendemos na adversidade, além de Deus ser o soberano. As adversidades nos ensinam o tamanho da nossa força. Os versículos 5 a 7 diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos, tomai esposa para os seus filhos e dais filhas a maridos, que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos desderrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que acontece nessa situação? As adversidades mostram o tamanho da força, porque naquela situação que aquele povo estava cativo, ali na Babilônia, eles tinham que multiplicar, eles tinham que crescer. Deus colocou uma palavra de conforto, e é um conforto que a gente pensa assim, que estranho, né? Mas a gente vai entender logo no versículo abaixo. Eles passariam ali 70 anos, mas eles tinham que constituir família, e a gente percebe, né? Olha, seu esposo e filhos, gerai filhos, e dessas filhas você ainda, como se tivesse netos também. É como se fosse assim, se conformem com esse momento que você está passando. O Senhor colocou a questão de que essa adversidade você está passando e vai precisar ter força. Era um povo que provavelmente ali, essa carta foi escrita ali, eles estavam levados cativos, estavam longe da terra, estavam longe do local que eles sentiam segurança, que era Jerusalém, e era um povo que estava sem esperança. Então ali o Senhor fala assim, olha, edificai casas e habitai, vocês construam. E são 4 situações que a gente vê que Deus quer o crescimento nesse período de adversidade que eles estavam passando. Que era um crescimento material, que era edificar casas e habitar na casa. Então vocês imaginem, você tem que construir a casa e habitar na casa. Também plantar pomares e a questão também de comer do fruto dos pomares. Então, vai plantar, ainda vai ver a questão do próprio fruto. Essa é uma questão material. Questão familiar era constituir a família. E aqui
o fato de construir a família, porque uma hora esse tempo iria acabar e eles iriam voltar para Jerusalém. E não iriam voltar com um pequeno número. Então o Senhor já preparou o grupo assim, olha, vocês cresçam, né, multiplicai-vos aí, ele vai multiplicar-vos aí onde você está, nessa situação de adversidade, e não vos diminuais. Então, para você não diminuir também a questão de família, né? Então, o choro não deveria impedir a semeadura como aquele que não tem esperança, mas ter alegria mesmo na adversidade. Porque vocês imaginam, vai ter gerar filhos e vir naquela situação como? No início, a gente vê um povo muito triste, um dos salmos, Salmo 137, relata sobre isso, de como eles estavam, e eles ficaram um tempo, mas ao final sabia que se chegaria ao final desses 70 anos, como ficaria esse povo. Mas Deus queria que eles continuassem crescendo em meio dessa situação. Então, tanto material quanto familiar, aí a gente vê no versículo 7, que é procurai a paz na cidade para onde vos desderrei. E ainda diz, orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Para nós orarmos pelo inimigo, a gente tem que ter uma estabilidade emocional muito boa e só no Senhor, a paz no Senhor. Então eles estavam ali, mas eles tinham que tanto orar pela cidade, pela paz na cidade, e procurar estar agindo em paz com a cidade. Então eles estavam ali cativos e ainda tinham que agir num sentimento de paz. E além de ter essa paz, de procurar a paz sem gerar conflito naquela cidade, porque era o testemunho que eles tinham que dar ali, e respeitando aquele momento ali, porque Deus estava falando isso com eles. Ó, esse é o momento para vocês estarem em paz com essa cidade. E orem por essa cidade. E aí ele fala, e ele coloca, né, de que na sua paz vocês terão a paz. O povo tinha que pensar nessa maneira de que a paz que eles tinha que se estender para a própria cidade onde eles estavam. Então o povo iria ver isso. Então orar pela cidade que era inimiga deles naquele momento. Aí nós pensamos assim, que força é essa? Né? Como é que ensina o tamanho da nossa força? A força que a gente tem que ter para crescer, tanto na questão material, quanto na questão familiar, quanto na questão emocional e espiritual, no momento de adversidade que eles estavam passando. Só o Senhor pode dar essa condição de crescimento. E aí nós pensamos assim, Deus tem um tempo para a adversidade e anunciou para eles esse tempo de adversidade. Nós temos um tempo de adversidade, nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas o fato é, nós não podemos parar. No início da pandemia, a gente lembra bem, né? Começou em março, 15 dias. Aí passou os 15 dias. Daqui a pouco passou, mais 15 dias. Mais 15 dias. Para quem trabalha em escola, eu tinha uma esperança assim, falei assim, não, vai voltar tal mês. Aí daqui a pouco passava o mês, não voltou. Eu falei, gente, e agora? Vai voltar tal mês. Não voltou. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, agora o planejamento é todo como está agora, né? Tudo online, porque acho que não vai ter muito jeito, não. Vamos ter que ficar nessa situação. Porque no momento que a gente está naquela expectativa, né, de que vai passar rápido, a gente fica naquele coração assim, não, vai passar. Mas chegou o momento, não, vai demorar a passar. Eu lembro que uma vez eu conversei, acho que foi em abril, eu lembro que eu liguei para a Priscila, eu falei, meu aniversário esse ano caiu num sábado, eu tinha planejado, vou para casa, é um feriadão e tal. Tudo maio. Ainda brinquei com ela, falou, não, mas o meu também não. Eu falei assim, não, mas eu sei em julho vai, junho vai voltar. Não, nem junho, nem maio, nem junho, nem julho. E estamos aqui vivendo esse momento, mas precisamos orar, continuar trabalhando, crescendo e prosseguindo. E é só o Senhor quem dá essa força. E quando nós passamos por algumas dores, alguns sentimentos, que às vezes pode demorar mais tempo, o nosso coração precisa ficar menos aflito para conseguirmos passar. Porque a gente não sabe quanto tempo. Né? Passamos por situações difíceis e nós não sabemos o quanto tempo. Então, se ficarmos alimentando a ansiedade, como o pastor até orou agora pela manhã, nós vamos ficar inquietos, não vamos conseguir a paz. E o Senhor quer que nós consigamos essa paz e que oremos até mesmo por aquilo que nos incomoda,
né? Porque há situações às vezes que nos incomodam, e aqui eles oravam pelo inimigo. Então, eles tinham que orar por essa cidade. E é isso que o Senhor quer, né? E Deus é que nos dá a força. Na diversidade também nós devemos lembrar que nós somos igreja e precisamos transmitir a paz do Senhor aonde nós estamos. Né? Há momentos, né, difíceis que passamos. Hoje todo o mundo viveu essa questão da pandemia, ainda estão vivendo. E nós como igreja, como temos passado por isso? Como nós estamos aproveitando esse momento para falar de Deus também. Né? Há pessoas que não, como se não tivessem passando, há outros que não estão aproveitando as oportunidades. Nós sabemos que muitos pastores não usavam internet, live, a nossa própria igreja também não tinha isso. Estamos aproveitando o momento? Sim, mas há como aproveitar, cada um de nós tem como aproveitar esse momento para continuarmos fazendo a obra e transmitindo a paz às pessoas. Tem muita gente inquieta com esse momento, há índices de suicídio que aumentou nesse período, então nós precisamos aproveitar para falar do Senhor, do amor do Senhor, porque isso tudo que está acontecendo hoje mostra o domínio que o Senhor tem sobre todo o mundo. Nós paramos, mas é o Senhor que está conduzindo a história, e nós, como filhos de Deus, sabemos disso e não podemos ficar desatentos em relação a essa situação. Estamos ouvindo a palavra, mas será que nós estamos obedecendo, como aconteceu com esse povo? Será que eles eram alertados e depois Deus falou que iria acontecer? Era desobediência, eles estavam adorando outros ídolos, e nós aqui hoje podemos estar até assim, não, eu não adoro outro ídolo, mas tem outras situações que não são prioridade. Eu coloco outras coisas à frente de Deus, eu coloco outras situações à frente do tempo que eu tenho que estar com Deus. Então isso tudo, aí eu vou dizer, é um ídolo? Pense e reflita. Aquilo que ocupa o lugar que deveria estar o Senhor. Né? Às vezes é o trabalho, às vezes é a própria família que toma um tempo que você poderia separar para o Senhor primeiro, para resolver o problema familiar. Às vezes nós invertemos os valores da nossa vida cristã. Mas há outras lições, que além de ser a autoridade, né, do Senhor, a soberania dele e o tamanho da nossa força, as adversidades também revelam onde está a nossa base. Os versículos 8 e 9 diz que: porque diz o Senhor, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente profetizam em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Os falsos profetas haviam convencido o povo de que a permanência na Babilônia seria por pouco tempo. Então que eles não precisariam se estabelecer, nem os afazeres da vida diária. Mas Deus alerta para não se enganarem com os sonhos que esses falsos profetas tinham. E o interessante é que o texto diz que esses falsos profetas, né, e Deus fala assim, eles profetizam em meu nome, eu não os enviei. E quando nós pensamos assim, eles falavam em nome de Deus, mas Deus falou assim, eu não os enviei. E onde está a sua base? Né? Aqui eles tinham a base, né, nesses falsos profetas, de que ia ser um tempo rápido. Então, o que uma questão de um tempo rápido poderia fazer? Eu estou aqui na Babilônia, peraí, vai ser rápido, eu vou me rebelar contra esse povo da Babilônia, nós estamos aqui, então nós podemos fazer uma guerra, alguma forma, alguma maneira de sair dessa situação, porque vai ser rápido. E ali ele falou assim, olha, vocês vão ficar muito tempo aí. O que acontece quando tem uma falsa esperança? Ela traz desapontamento. Então, se eu tenho a esperança assim, vocês imaginem se esse povo estivesse na esperança, assim, vai passar rápido, aí passa um ano. E, gente, são 2 anos. Eles falavam que os falsos profetas falavam que iam ser 2 anos, em média 2 anos. E passou um ano, passou, daqui a pouco, cadê? Não passou ainda? Alguns iam falar assim, o quê? Mas de novo, ainda não vai passar. Então, além do desapontamento, tem aquela questão da própria desistência, a questão da incerteza e da dúvida, porque se vai passar rápido, e passa de 2 anos, 3, 4, eu falei assim, gente, e agora? Eu vou ficar como?
Como é que vai ser isso? Só que o Senhor já alertou, ó, 70 anos. E aí nós pensamos assim, onde está a nossa base? Onde está firmada a sua fé? Porque quando nós sabemos que estamos passando por adversidades, nós precisamos estar cada vez mais atentos ao Senhor, ao plano de Deus, à vontade de Deus e firmarmos a nossa fé aonde? Na palavra do Senhor. Por isso que Deus coloca assim, ó, eu não os enviei. Não é a minha palavra. Os profetas estão falando isso, mas não é a minha palavra. A minha palavra é outra, que a gente vai ver. Então, a questão era, se eles se colocassem na questão dessas falsas esperanças, eles iriam ver como é que a base era fraca. E nós pensando também na nossa vida, né? O Senhor nos dá a palavra dele para que nós nos confortemos, para que nós obedeçamos, para que nós encontremos a paz. Quantas situações na nossa vida nós encontramos estudando e lendo a palavra de Deus. Só que muitas vezes nós não valorizamos. E aí eu vou dizer assim que nós não valorizamos e eu não sei qual é a razão. Porque é a palavra de Deus. Quando nós pensamos assim, é ler a Bíblia? Não, pense na Bíblia como a palavra de Deus para você. Você não pode ficar sem a palavra do Senhor se você é discípulo do Senhor. Se você diz que é servo do Senhor, como é que eu posso ficar sem ler a palavra dele? Mas é a palavra dele falando ao meu coração. É ela que nos alimenta. Mas muitos cristãos acham que não percebem isso. Né? Não se atentam a isso. No início do ano, eu nem vou perguntar quantos estão lendo a Bíblia para não termos surpresa. Prefiro deixar no final do ano. Tenho certeza, porque eu sei de relatos de alguns, que começaram no início do ano, daqui a pouco desbandeiraram aí, eu perdi um capítulo, não, perdi um dia. Teve uma vez que uma pessoa me ligou e falou assim, olha, era no início de janeiro ainda, está em que capítulo? Porque eu queria estar, está em tal capítulo. Nossa, tem que ler isso tudo. Eu falei, dá tempo. Eu falei assim, dá tempo. E muitos acabaram deixando no meio do caminho, outros estão talvez esperando mais à frente. O fato é, muitos não conseguem ler a Bíblia 3, 4 capítulos num dia. Aí eu me pergunto, será que ler um? Uma certa ocasião nós fizemos uma pesquisa na igreja e mais da metade não liam a Bíblia nem 3 vezes na semana. Aí nós falamos que servimos a Deus. Nós falamos que somos discípulos de Deus, nós fazemos a obra de Deus, mas nós não ouvimos o que Deus quer. Aí nós passamos as nossas adversidades, às vezes sozinhos e às vezes enfraquecidos, porque não estamos fortificados na palavra, porque é a palavra de Deus que nos fortifica. É ela que nos dá a certeza de que isso vai passar, porque Deus tem um propósito, eu vou conseguir passar. A paz, quando nós oramos pela paz que excede a todo entendimento, é só a paz do Espírito Santo de Deus. Porque nós percebemos que tem pessoas que passam por situações, e a gente fala assim, mas como é que a pessoa está passando por isso e ela consegue sorrir, ela consegue passar de uma maneira que a fé em Deus. Essa semana eu ouvi o pastor que estava com problema de saúde, ele falou assim, olha, ficando ou indo, eu sairei vitorioso, mais ou menos assim, a fala dele. A questão é que para ele, mesmo ficando ou indo aos céus, ele tem o quê? A vitória. E qual é a firmeza que tem nessa vitória? É a palavra de Deus, é o Santo Espírito de Deus, que faz com que passe por uma adversidade, passe por um problema, sabendo que vai ter realmente a vitória, mas é em Deus. Não é muitas vezes naquilo que nós queremos, que é o que o falso profeta dizia aqui. Deus falou aqui ao povo, né? Que sonham segundo o vosso desejo. Qual era o desejo deles? Passarem por aquilo lá rapidinho. Então é fácil, né? Não, nós vamos passar rápido. Vai passar rápido. Só que era uma falsa esperança. E eles não tinham a questão, assim, Deus estava falando, e quando Jeremias escreve essa carta a esse povo, ele fala, é Deus quem está falando. Vocês vão passar, aí quando ele fala a questão do verso 10, que vocês vão passar 70 anos. Então, vocês vivam esse momento de adversidade, mas vivam aprendendo mais do Senhor, da presença de Deus. Mas há uma outra lição que também as adversidades nos ensinam. As adversidades nos ensinam qual é
a nossa verdadeira esperança. E ela está aqui. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. As adversidades nos ensinam qual é a nossa verdadeira esperança. Quando nós pensamos, quando Deus coloca aqui, no versículo 10, e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Nós pensamos, Deus tem planos para o povo, para o seu povo, e muitas vezes nós pensamos assim, será que isso é da vontade de Deus? Será que não é? Quando estamos firmados em Deus, nós focamos na verdadeira esperança, que é alcançarmos aquilo que o Senhor quer. Qual é a verdadeira esperança? Nossa esperança está realmente em Cristo Jesus. Nossa esperança está no Senhor. E quando nós pensamos assim, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Se você se decepcionou com alguma situação, se você está passando por alguma adversidade que você não esperava, e se você coloca a sua vida diante de Deus, entenda, Deus é quem sabe os pensamentos que tem a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Aquele povo ali, ele iria passar por aquele período e iria voltar para Jerusalém. E Deus falou assim, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Eles gostariam de retornar a Jerusalém. Nosso sentimento aqui na terra deveria ser, eu gostaria de voltar à presença de Deus, à pátria celestial. Esse é o plano de paz que Deus tem para todos nós. Mas às vezes nós nos apegamos aqui. Mas nós estamos aqui de passagem e precisamos viver nessa situação de adversidade, mas vivendo na esperança de que voltaremos, de que iremos para o céu. Então, quando nós pensamos assim, o que Deus queria com esse povo que estava cativo ali? Que eles orassem, buscassem ao Deus verdadeiro. Porque eles estavam buscando outros deuses. Eles não buscavam a Deus da maneira como Deus queria. Então, Deus iria olhar assim, então me invocareis e passareis a orar a mim. Olha o que Deus queria desse povo, que realmente se entregassem por inteiro a Deus. E não pela metade. É o coração todo, é buscar ao Senhor realmente de inteireza de coração. Então, quando a gente pensa assim, me invocareis e passareis a orar a mim. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de devocional com Deus? Como nós estamos buscando ao Senhor? Nesse período, e eu vou dizer, e é o período de pandemia, quantos tiveram mais tempo em casa e não aproveitaram para realmente ter maior intimidade com Deus? Às vezes olha assim, o tempo do transporte, vou colocar só assim, o tempo do transporte que você leva no trem, 1 hora. Que hoje você está, ou no início da pandemia, estava em casa, muitos de vocês. Aproveitou? Aí a minha pergunta é, por que não aproveitou? Porque às vezes a gente olha assim, não, eu chego muito cansado. Não dá, é muita correria. Muitos trabalhos não funcionaram nesse período, muitos estavam em casa e muitos não aproveitaram a oportunidade que a gente olha assim, é uma adversidade sim, mas é Deus que está no controle e você poderia ter aproveitado mais. Para conhecer mais de Deus, para buscar mais a Deus em oração. Esse era um tempo para aproveitarmos para isso. E quando nós vivemos adversidades mais difíceis, ou momentos de dor mais difíceis, nós nos apegamos realmente mais a Deus. Por quê? Não é a outra base, a base que é falsa. Às vezes há pessoas que procuram amigos achando que eles vão solucionar. Sim, se forem usados por Deus, mas o primeiro ser que devemos nos recorrer é Deus. Deus é quem vai abrir as portas de um emprego, Deus é quem vai trazer a cura, Deus é quem vai trazer a paz. Precisamos nos recorrer a Deus, mas muitos acabam não recorrendo, desistindo, procurando outras situações, outro tipo de esperança. Vamos lá em Jeremias 24, versículo 3 a 7, só para os irmãos entenderem a profecia que foi colocada a Jeremias.
Jeremias 24. (3 a 7), eu vou estar lendo. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, de modo que vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruireis. Plantá-lo-eis e não os arrancareis. Dar-lhe-eis o coração para que conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque eles se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus tinha os bons figos e ele diz que aquele povo que estava ali eram os bons figos. E diz que eles dariam coração para que conheçam que eu sou o Senhor. Passamos por momentos difíceis, por adversidades, temos a verdadeira esperança e precisamos compreender. Deus quer dar um coração para nós que realmente nós coloquemos o Senhor como Senhor das nossas vidas. Então, que nós aprendamos nesse sentido. A palavra para esse povo foi uma palavra de disciplina, mas era uma palavra também de conforto, porque Deus estava falando: ó, vocês vão passar por isso, mas vai acontecer isso, e é isso que eu vou fazer com vocês. Então, é essa esperança que nós precisamos ter. Estamos passando por momentos difíceis, mas olha, Deus está com você, Deus está conosco. E é tempo de buscarmos mais a Deus, buscarmos mais com seriedade ao Senhor. Pensarmos realmente naquilo que é de valor para as nossas vidas. E o que eu posso dizer, concluindo nesse instante, nessa questão de Deus e buscarmos a Deus? E eu vou dizer duas situações aqui. Primeiro, para aqueles que têm Cristo no coração. Cristo é a nossa verdadeira esperança nas adversidades. Temos a sua palavra. É tempo de obedecermos. Nós precisamos obedecer, precisamos ler, precisamos conhecer de Deus. Você só vai ter uma fé firmada em Deus se você conhecer quem Ele é. Quem é casado, eu não posso dar exemplo, posso dar exemplo de amigos, né? Mas quem é casado, eles falam assim: fulano, eu ouço muito, né? Não, ele não vai gostar disso. Não, ele não gosta daquilo. Minha esposa não vai gostar disso, não. Uma vez eu dei um presente para uma pessoa, eu falei assim: olha só, acho que vai gostar. Eu entreguei, né? O pastor para a Priscila. Aí ele falou: não, acho que a Priscila não vai gostar disso, não. Porque conhece. A certeza do conhecimento é por conta da convivência. Se eu não convivo com a palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus, a minha fé não vai estar firmada, porque eu não conheço esse Deus que eu estou falando que eu sirvo. Então, quando a gente pensa assim, é tempo de ler a palavra, obedecer a palavra, você só obedece a quem você conhece. Então, precisamos aproveitar este tempo, e não só este tempo, todo o nosso tempo para separarmos um momento com Deus. Precisamos disso. Aprendemos semana passada sobre discipulado, dar discipulado. É muito bom você discipular uma pessoa e ver o crescimento dela. E nós precisamos disso. Cada irmão aqui, coloque no seu coração alguém para discipular. Não pensem que esse tempo vocês não consigam, tá? Porque conseguem. Eu tenho discipulado uma pessoa pelo Zoom. Outra, minha vizinha. E Deus deu oportunidade. Deus dá. Deus dá. Porque no início da pandemia eu falei assim: Deus, o que vai acontecer? Porque eu tinha 2 pessoas que eu iria dar discipulado no início do ano. E não deu, né? Em questão da pandemia. Eu falei assim: poxa, agora que ia começar, agora que foi difícil e não deu ainda. Mas eu entendo que Deus já está preparando o terreno. Né? Por algumas situações eu sei que Deus já está preparando. Mas Deus deu os outros que eu falei, e outra que eu nem imaginava ter, que é a minha vizinha. E é muito bom você ver Deus trabalhando, irmãos, é muito bom. Né? Você vê uma pessoa falar assim: olha, eu sinto isso, estou sentindo isso, já tem um tempo que Deus está trabalhando nisso. Então,
não pensem os irmãos que Deus não dá, porque Deus dá. E eu, no início da pandemia, falei assim, poxa, eu queria dar um discípulo, como é que vai ficar assim, né? Faz parte da vida cristã. E os irmãos se desafiem nisso realmente. Eu vou lembrar de domingo passado para que os irmãos não esqueçam daquilo que Deus quer que nós obedeçamos. Nós estamos aqui no mundo para trazer a paz. E nós precisamos transmitir essa paz. Então, quem tem Cristo é tempo de obedecer. Temos uma promessa de que Deus está conosco todos os dias até o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Deus está com você. Então, essa é uma promessa que o Senhor tem para nós. Deus está conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei o tempo da sua diversidade, porque a gente pode viver, pode pensar, né? Estamos aqui no mundo, num período difícil, mas eu tenho a minha diversidade, mas Deus está, o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Com Cristo podemos transmitir a paz a todos que estão à nossa volta. A paz. Agora, para você conhecer, para você transmitir a paz, você precisa conhecer essa paz interior e precisa buscar a Deus ouvindo a sua palavra, como ele disse a palavra ao povo ali no cativeiro. E em Cristo vivemos a esperança de voltarmos à nossa pátria celestial, porque nós não somos daqui, mas vivemos na esperança da volta de Cristo. É essa a esperança que nós devemos ter. E a volta de Cristo, ela pode ser, a gente pode ver nessa geração, nós não sabemos. Mas a volta de Cristo também pode ser algo que você vai ser levado também, de uma hora para outra. Você não sabe. Né? Então, estou aqui hoje, sim, semana que vem eu posso ter certeza que eu estarei? Não, porque é Deus quem controla todas as situações. Então, aproveite o tempo que você tem para, vou falar assim, para colocar mais pedrinhas na coroa, né? Porque você não sabe quando você estará de volta à sua pátria celestial. Nós não podemos escolher as circunstâncias, mas Deus está conosco o tempo todo. Isso é para quem tem Cristo no coração. Mas há também aqueles que não têm Cristo, que pode estar passando por alguma adversidade. O momento difícil da adversidade, para quem não tem a Cristo, Deus pode estar usando para tocar. A gente sabe que o povo o povo de Israel que estava na Babilônia, foi o povo escolhido por Deus para estar ali. E muitos ali realmente não serviam a Deus. A gente viu Daniel ali, e muitos ali estavam adorando outros deuses, mas Deus fez com que aquela situação eles se rendessem, as gerações foram passando para que eles se rendessem aos pés do Senhor. Nós não sabemos quem são os filhos de Deus que estão nessa terra. Mas se você não tem a Cristo, situações difíceis podem te conduzir a buscar a Deus, a ter Cristo no seu coração. Porque Cristo é a verdadeira esperança e Cristo é o novo recomeço para as nossas vidas, né? Tanto nossa vida cristã num recomeço que você pode hoje falar, não, eu vou realmente buscar mais a Deus, quanto aqueles que não têm a Cristo e precisam começar uma nova vida com o Senhor. Que nós aproveitemos, né, o nosso tempo, as adversidades que nós passamos para aprendermos a olhar ao Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós. Então, a palavra de Deus nos diz que Ele sabe os pensamentos que tem a nós e que nós iremos buscar mais ao Senhor. Cuidado com o coração obstinado, que é o que nós lemos muito no livro de Jeremias. Ezequiel já está entrando pelo mesmo caminho do coração obstinado. Mas a questão do coração obstinado é aquele coração que não se dobra. Às vezes passamos por situações porque a gente não quer se dobrar à vontade de Deus. Então, se coloquem diante do Senhor, porque é Deus quem controla toda a nossa vida, a nossa história. Amém? É essa a palavra que eu tenho a dar aos irmãos. Nós vamos orar. Eu vou pedir à irmã Márcia que ore nos conduzindo. E depois, logo após, o pastor vai estar com a palavra.
Pastor Paulo, está com a palavra.